Olá, amiguinhos! Sou eu de novo, a sua contadora de histórias, Juju. E hoje eu estou aqui para contar uma história que faz parte de uma coleção das edições paulinas. E quem fez a adaptação dessa história foi o Wilton Schmitz, que é um ratinho que queria ser sábio. Era uma vez um ratinho que era bem diferente dos seus irmãos. Enquanto os outros ratos ficavam procurando migalhas, ficavam procurando queijo para comer, este ratinho gostava de ficar na biblioteca. Isso mesmo, gostava de ficar na biblioteca comendo os livros. E quando eu falo comendo, é literalmente comendo, mastigando. Porque ele achava que se ele comesse um monte de livro, ele ia ficar tão inteligente quanto um ratinho chamado Sábio, que tomava conta da biblioteca. Eu não sei se vocês sabem, mas sábio é aquela pessoa inteligente, astuta, aquela pessoa que fala de todos os assuntos. E esse ratinho queria ser como o dono da biblioteca, o senhor sábio. Então, ele começou a comer um monte de livros. Os livros estavam todos ruídos, porque o objetivo dele era comer um monte de livros para ele ter um monte de conhecimento, para quando ele for papai, ele transmitir o conhecimento aos seus filhos. E ele vivia lá na biblioteca comendo os livros, literalmente. Até que um dia, o senhor sábio, que era quem cuidava da biblioteca, foi preparar uma aula que ele ia dar muito especial. Quando, de repente, ele foi procurar na estante, ele pegou um livro, o livro estava roído. Aí, ele foi pegar outro livro que também estava roído. E aí ele viu que tinha vários e vários livros roídos. O que teria acontecido? Foi então que ele ouviu um ronco. E o ratinho sábio foi atrás daquele ronco. E lá estava o ratinho com um barrigão enorme, porque ele tinha comido muitas e muitas folhas de muitos e muitos livros. Então, o ratinho sábio cutucou o ratinho e disse assim: o que você está fazendo aqui, deitado dessa maneira, dormindo com esse barrigão? E o que é isso que está aqui na pontinha da sua boca? Por acaso é uma folha de um livro? É sim, senhor sábio. Sabe, eu admiro muito o senhor e eu quero ser inteligente como o senhor. Por isso eu resolvi que eu não vou ficar perdendo meu tempo comendo queijo, migalhas de pão ou restos de comida. Nada disso. Eu vou me alimentar dos livros, porque assim eu vou ser tão inteligente quanto o senhor. Então o ratinho sábio disse: meu filho, o que faz uma pessoa sábia, o que faz uma pessoa inteligente, não é devorar, mastigar as páginas de um livro, mas é aprender com os livros. Por acaso você sabe ler ou escrever? Aí o ratinho disse: não, eu não sei. Então, primeiro você tem que aprender a dominar as letras. Depois você vai dominar as palavras. Depois você vai dominar as frases. Aí você vai dominar os textos. E, finalmente, você vai dominar os livros. E aí vai conseguir ser tão sábio quanto eu. E foi assim que o ratinho comilão de livros começou a ter aulas com o senhor sábio. E aí ele começou a dominar as letras, as sílabas. E aí ele começou a falar, a escrever o próprio nome. E aí ele começou a escrever palavras. Aí ele começou a escrever frases, textos. E finalmente ele conseguiu ler muitos e muitos livros e aprender o conhecimento que ele tanto queria. Gente,
É assim que a gente consegue aprender. A gente consegue aprender lendo, pesquisando, analisando. Só assim a gente consegue ser tão sábio quanto o ratinho, dono da biblioteca.